Ele trabalha já é um grande desafio. Pastor Jefferson foi colocado por Deus para ser missionário na cidade de Exu, lá em Pernambuco. Topa a parada? Depois ele vai explicar que não é tudo que você está pensando, não é? A origem do nome não é o que você possa imaginar, mas a gente sempre fica na dúvida, né? Porque a palavra é complicada. E ele disse que algumas vezes ele é apresentado como missionário de Exu. Ele falou: está amarrado em nome de Jesus. Eu sou missionário de Jesus na cidade de Exu, em Pernambuco, não é? Este jovem simpático, querido, amável, tem notícias e informações preciosas do que Deus está fazendo lá no extremo oeste do estado de Pernambuco, quase chegando no Ceará, não é? E aí ele está servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. Seja bem-vindo, querido, mais uma vez. Deus lhe abençoe ricamente entre nós mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Ô pastor, ainda tem um detalhe. Quando eu falo sobre os nossos cultos nas casas dos irmãos, que é ao ar livre, que a gente fecha a rua, aí o pessoal diz assim: além de ser Exu, ainda tranca a rua. Aí chega a ser pior, né? Mas, irmãos, é um prazer estar com vocês essa manhã. Já estou há alguns dias aqui no Rio de Janeiro. Sou natural de Recife, em Pernambuco, mas já há 4 anos trabalho com minha família num projeto de plantação de igreja em Exu, no sertão de Pernambuco. Mas antes de dar maiores informações, eu gostaria que o irmão passasse o vídeo, por favor. Já cantava Dominguinho sobre o lamento sertanejo, sobre esse povo sofrido, sem esperança e desejo, vivendo na seca braba de um humilde vilarejo. Povo que trabalha duro e mesmo nessa condição, não abandona a fé em Deus. Esse é o povo do sertão, povo invocado, cabra bom, a quem Deus estende a mão. E envia para essa terra, onde o sol queima a muleira, caminhando em terra batida, adentrando as porteiras, missionários corajosos, sem um pingo de besteira, que levam o amor de Deus e apresentam pelo sertão Jesus Cristo crucificado e a sua ressurreição, o Jesus Cristo vivo que nos deu a salvação. Há mais de 100 anos o evangelho é multiplicado pela Junta de Missões Nacionais, um povo muito arretado que invade o sertão brasileiro e muita gente tem alcançado. Amém. Irmãos, eu conheci o Senhor Jesus ainda criança, na primeira igreja batista em Dois Rios, no Recife. E lá eu sempre fui uma criança muito animada, para não dizer trabalhosa, né? Mas eu sou comportado hoje porque Jesus me transformou. Mas eu não ficava sentadinho, quietinho do lado de nenhum adulto, não. Eu ficava, né? Mas tiveram paciência comigo, hoje eu estou aqui. E por isso, irmãos, eu trabalhei muitos anos na minha igreja com o departamento infantil. Antes de ser pastor, porque depois que a gente vira pastor, irmãos, não dá para fazer uma coisa só, porque tem que fazer tudo, principalmente missionário no campo e igreja pequena, né? Não tem quem canta, você canta. Não tem ninguém para fazer regência, você vai reger. Você fez curso, não interessa, a gente tem que reger. Você tem que tocar instrumento, você tem que fazer tudo um pouquinho, né? E os irmãos têm que ter paciência, porque a gente não pode ter todos os talentos, né? Então, mas enfim, assim nós temos trabalhado. Cresci na mesma igreja, primeira igreja batista em Dois Rios, como eu falei. E lá me casei, apresentei meus filhos, só saí dessa igreja quando eu fui enviado para o campo missionário. Então tem toda uma vida, toda uma história, né, trabalhando nessa igreja em Recife. Através da organização Embaixadores do Rei, no início da minha adolescência, foi quando eu vi a primeira vez falar sobre missões, onde pude participar de algumas viagens missionárias. E quanto mais eu estudava sobre missões, mais meu coração ardia para ir para o campo missionário. Porque no compromisso dos embaixadores do rei, tem uma parte que o embaixador se compromete a dar tudo o que puder para o sustento de missões. E naquela época eu disse: meu Deus, se eu não trabalho, porque a gente associa dar tudo o que puder a dinheiro, né? Se eu não trabalho, como é que eu vou dar tudo o que puder para o sustento de missões? E naquele momento eu firmei o compromisso com o Senhor que entregaria a minha vida para o sustento da obra missionária. E assim o Senhor recebeu essa oferta, né, em adoração a Ele, e tive a oportunidade de trabalhar com missões durante mais de 10 anos na igreja como promotor de missões. Então tudo que era relacionado a missões da igreja
eu estava envolvido e foi um momento muito importante. Quando fui ao seminário, o Senhor já tinha confirmado no meu coração o estado de Pernambuco. E Deus tem trabalhado de uma forma tão especial, irmãos, porque eu conheço muitos missionários de trabalhos diferentes, missionários que trabalham com Cristolândia, com capelania hospitalar, prisional. Irmãos, eu respeito muito o trabalho deles, mas eu não consigo me identificar com certas atividades. E Deus é muito maravilhoso, porque quando Ele chama alguém para um determinado trabalho, Ele coloca um amor especial pelo projeto. Eu não estava nem programado a dizer isso, mas agora me deu vontade de dizer. Vou dar um exemplo. O trabalho com Cristolândia. Eu acho bacana, mas uma vez me levaram para conhecer uma Cracolândia em São Paulo. Irmãos, eu estava dentro do carro, o pastor começou a andar bem devagarzinho, para eu ver, né? Porque na minha cidade não tem essas coisas. E eu comecei a ver, irmãos, eu fiquei com medo. Eu não senti nem um pouquinho de vontade de descer do carro para evangelizar. Eu confesso aos irmãos que minha vontade era sair correndo, porque eu estava com medo. E ele começou a ficar abusando comigo, né? Brincando comigo, não, você vai, não. Mas enfim, e aí eu vejo algumas pessoas que Deus coloca um amor tão especial, que em vez de se afastar, eles chegam junto e falam de Jesus. Coisa linda, né? E entre outros projetos, eu tive a oportunidade de conhecer a Amazônia, andar naqueles barquinhos ali que só Jesus na causa, e principalmente eu que sou um pouco pesado, eu ficava com medo de pender para o lado errado. Eu não sei nadar, ia ser uma coisa séria. Mas eu vejo como as pessoas amam aqueles ribeirinhos. Capelania prisional, eu prefiro nem comentar, irmãos. E hospitalar, que eu sou mole, né? Eu vou consolar alguém, eu vou chorar mais que ela. Então eu começo a ver que Deus é tão especial que Ele sai selecionando, Ele sai escolhendo, Ele sai colocando. E esse amor ao povo sertanejo não nasceu comigo. O Senhor foi desenvolvendo, o Senhor foi colocando no meu coração. Como eu já sabia que iria trabalhar em Pernambuco, porque o Senhor assim já havia confirmado no meu coração, eu comecei a orar pelo meu estado, pedindo para que o Senhor me direcionasse a um campo que era da vontade dEle. É claro que eu tinha minhas preferências, né? Quando eu orava para ir para Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, né? E eu dizia, Senhor, é Pernambuco, Senhor, é Pernambuco. Mas aprove o Senhor me levar para o sertão. Então não foi uma coisa assim tão simples. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos... a gente começa a associar algumas coisas que não tem muito a ver. Vou dar um exemplo. Quando alguém me falava sobre sertão, ou melhor, vou fazer essa pergunta a vocês. Quando alguém fala sobre sertão, o que vem logo à cabeça de vocês? Seca. O que mais? Fome. O que mais? Pronto. A partir de agora eu não escuto mais nada. Tudo bem. Comigo também era assim, né? Eu imaginava aqueles meninos descalços tudo buchudo, a terra rachada, a vaca, o osso da vaca, né? Como é que eu digo? O esqueleto, sei lá. O esqueleto do lado do animal. Era isso que eu imaginava e aquele povo assim com aquela cara, né? Sofrida. Irmãos, minha mãe também pensa dessa forma, e quando ela soube que eu ia para o sertão, coitada, né? Mas enfim, eu cheguei no sertão, conheci um povo animado, um povo valente, um povo trabalhador, um povo comprometido com a obra do Senhor, um povo de palavra, um povo, tipo, como o pessoal diz, o caba macho, né? Então assim, o crente, o povo quando se converte, que vai para a igreja, ele conserva essas características do povo sertanejo. Então eu estava até explicando que lá não existe esse negócio de horário batista não, tá? 7 horas são 7 horas. 9 são 9. Meio-dia é meio-dia. Então eles são muito rígidos com essas coisas. Porque se você se comprometer com o sertanejo, meu filho, você cumpra. Porque, no contrário, você perde a confiança dele. Porque eles são bem certinhos em relação a isso. E como eu fui criado em Recife, passei 30 anos da minha vida lá, então eu tinha alguns costumes. Eu fui criado em uma igreja que tinha algumas práticas. Na minha igreja, eu tive a oportunidade de cantar em coral desde criança.
Então, coro infantil, coro de adolescente, coro juvenil, coro da igreja. Participei de todas essas questões. Essa questão musical, ter todos os instrumentos, aquela questão toda, essa formação em música. Essa questão do inário para o culto cristão, cantor cristão. Então, eu fui criado assim. A gente levanta, no máximo bate uma palminha, dependendo da igreja nem bater palma, né? Então eu fui moldando o tipo de igreja que eu conhecia. Quando eu fui para o seminário, o seminarista sempre acha que sabe muita coisa. Tem uma fase, tá? Que é assim, não é sempre não. Então eu comecei a construir o tipo de igreja ideal na minha cabeça. Não, mas na minha igreja eu vou fazer assim. Na minha igreja, e a gente começa a construir. E Exu foi o meu primeiro campo missionário. É o meu primeiro ministério, minha primeira igreja. Me formei e fui para o campo. Foi tudo muito rápido. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu pensei que só havia diferença cultural quando nós saímos do Brasil, né? Então eu estava no meu estado. Mas, irmão, que diferença de culto. Quando eu cheguei no primeiro culto, eu fiquei assustado. Por quê? Triângulo na igreja, instrumento de percussão assim mais animado. Na época tem um irmão que tocava uma sanfona. Tem um irmão, nosso baterista, o irmão boiadeiro, ele tocava zabumba com Luiz Gonzaga. Agora ele é convertido e está na nossa igreja tocando bateria. Então, assim, os ritmos, as canções são diferentes. E quando começa a tocar, o povo começa a dançar no meio do culto. E eu disse, misericórdia. O que é isso? Os irmãos tudo lá. E eu disse, agora eu sou pastor. Eu tenho que manter a ordem aqui nesse negócio. Irmãos, aí começa aquela crise, né? Reclamo, não reclamo, enfim. Irmãos, eu cheguei à conclusão do seguinte: eu caí foi no embalo. É uma bênção, a gente se balança, a gente louva a Deus, né? Lá, agora pode tudo. Estou brincando. Mas assim, eu percebi o seguinte, que a questão cultural é levado também para a igreja. É uma expressão de adoração. Como é que eu vou dizer para um sertanejo que não pode escutar um forró? Não pode certos tipos, mas se está glorificando ao Senhor, é válido. Todos os instrumentos devem louvar a Deus. E a partir daí, nós vemos o seguinte, que é um povo animado. Essa questão, quando está seco, o povo sofre, mas quando não está seco, é banquete, meus irmãos. A gente come todos os dias. Muito bem, obrigado. Ok? Inclusive, os nossos cultos e nossas reuniões sempre terminam em comida. E não pense que é coxinha desse tamanho, um bolinho, um negócio, não. É feijão, é galinha assada, é carne, é bode, é tudo, tem de tudo lá na igreja. É uma bênção, por quê? Porque o pessoal gosta de festejar comendo. Eu acho que eu tenho uma irmã que me disse essa semana, eu achei tão engraçado. Ela assim, pastor, eu já passei tanta fome na minha vida, que agora que eu tenho condições, eu vou comer até estourar. Ela está quase estourando, irmãos, porque o negócio está difícil. Mas eu disse, irmã, Deus te abençoe, né? Mas é um caso sério. Mas porque o povo entendeu que agora eles podem se alegrar na presença de Deus. Porque eu aprendi, irmãos, desde criança, que quando chega alguém da parte de Deus em um determinado lugar, um missionário, um crente em Jesus Cristo, ali chega também a presença de Deus. E a presença de Deus transforma. Então a cidade não pode continuar da mesma forma, a partir do momento que Deus está atuando naquele lugar. Quando se falava na cidade de Exu, as pessoas associavam muito às brigas de família. Acho que alguns já ouviram falar isso aqui também. Famílias que se matavam, era uma coisa... Irmãos, hoje não tem mais isso. Mesmo nessa época de política, que é a época mais crítica. Porque no lugar que não tem emprego, irmãos, quem está à frente da política, os parentes estão tudo empregados, né? Então, esse ano nós temos 3 candidatos a prefeito. O negócio lá está complicado. Eu não sei se vocês sabem, mas nas últimas eleições para prefeito, a diferença de voto na minha cidade foi 1 voto. Saiu até no Fantástico. Então, o povo lá é muito dividido nessa questão política. E agora estão com 3, só Jesus. É a primeira vez que eu estou assim, é a primeira eleição que eu estou morando na cidade. Então dizem que o negócio é difícil, mas nós temos conscientizado a igreja a estarmos orando pela nossa cidade, para que Deus faça a vontade dEle. Porque, irmãos, alguns anos atrás, até dentro da igreja, tem partido A ou B, e o negócio pega fogo, né? Mas esse ano, graças a Deus, não houve nem haverá, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Mas isso é motivo também de oração.
Fomos para lá trabalhar com a Igreja Batista Plenitude, num projeto de revitalização da igreja. E na época eu tinha um desafio de abrir novas igrejas no sertão. Cheguei lá com minha esposa, Cíntia. Pode até colocar a foto. A Cíntia e meus 2 filhos, o Arthur Guilherme e a Ana Sofia. Hoje Arthur está com 9 e a Ana Sofia está com 5. Mas quando nós chegamos lá, a Sofia só tinha 1. Era um bebezinho. E Arthur, na época, mais ou menos 5 anos, ele sofria muito com crise de asma em Recife. Porque ele passou do tempo de nascer, nasceu com alguns problemas respiratórios. Eu lembro que ele, quando ele nebulizava e tomava os medicamentos, ele tinha como se fosse um choque, assim. Não sei quem entende disso assim, mas ele tinha um mexido estranho assim, devido à medicação forte. E primeiro filho, a gente fica todo sem saber o que fazer, né? Mas, inclusive, nós tínhamos até um nebulizador em casa. Porque a gente socorria tanto o Arthur Guilherme que a gente tinha que ter em casa para evitar essas saídas. Em dezembro, completa 4 anos que nós estamos em Exu. Uma coisa que me preocupou é porque pessoas que têm esse tipo de problema, em lugares que tem muita poeira e calor excessivo, prejudica nessa questão respiratória. Mas, irmãos, todo esse tempo, Arthur não teve nenhuma crise, nenhuma só crise de cansaço, de asma naquela cidade. Então, nós vemos o cuidado de Deus. Eu lembro que essa foi uma das nossas maiores preocupações, a saúde dos nossos filhos. Mas nossos filhos são muito felizes. Sofia, a mais sertaneja de todas. O sotaque de Sofia ninguém se compara, porque ela praticamente aprendeu a falar lá, né? Então é comida, é tudo. Quando ela fica estressada, ela, homem, ela fica toda, ela é toda valente, né? Mas assim, eu percebo que é muito bom, irmãos, quando nós estamos dentro do centro da vontade de Deus. Às vezes nós associamos a felicidade da nossa família ao recurso, ou até mesmo que a cidade pode oferecer em relação a desenvolvimento. Mas, na verdade, irmãos, o que garante nossa felicidade é estar dentro do centro da vontade de Deus. Porque lá, nós estranhamos, é verdade. Afinal de contas, é uma vida toda na capital e, de repente, ir para o interior, uma cidade de 32 mil habitantes, onde a maioria mora na zona rural, onde não tem um semáforo, não tem cinema, não tem shopping, não tem praia, não tem tanta coisa, irmãos. Olha, para receber dinheiro, a gente vai para a fila do caixa lá e fica esperando alguém pagar alguma conta para entrar um dinheiro para você sacar. Isso é dificílimo, e até hoje eu não me acostumei. Então tem certas coisas assim que a gente fica, como é que eu posso dizer, chateado. Mas quando a gente começa a ver os frutos, as pessoas sendo transformadas, o amor de Deus, né, a igreja avançando, então nós começamos a pesar e ver que isso aí não é nada se comparado às partes positivas, que é ter paz no coração, é ter segurança. Irmãos, eu já fui em algumas igrejas, teve uma que eu fiquei tão preocupado, que eu falei, a mulher chorava tanto, que eu digo, meu Deus, a mulher está tendo algum problema de saúde, né? Depois eu procurei depois do culto, e a irmã compartilhou comigo que Deus havia chamado ela para missões. E ela não foi. E aí ela disse que depois disso não pode ouvir nenhum missionário. Que ela entra em crise, ela fica preocupada. Por quê? Porque agora não pode mais, segundo ela. E eu fico pensando, meu Deus. Irmãos, quando Deus chama alguém para alguma obra que a pessoa não vai, a pessoa fica eternamente sendo uma pessoa frustrada. Mas quando nós obedecemos a ordem do Senhor, o chamado, a convocação do Senhor, Ele vai dando os meios, Ele vai fazendo com que tudo possa acontecer. Muitas vezes nós colocamos alguns obstáculos de obedecer à voz do Senhor. Mas precisamos entender que nós estamos com nossa vida à disposição de Deus. Não só da boca para fora, mas que as nossas decisões, as nossas atitudes precisam estar coerentes com aquilo que nós falamos. E a partir, irmãos, da nossa chegada lá, nós vemos algumas diferenças, como eu falei. No primeiro dia foi aquela alegria. Recebíamos muito telefonema do pessoal da igreja, dos nossos parentes. Depois de 15 dias diminuiu a frequência, depois de 1 mês, depois de 2, nem lembro a outra vez que ligaram para a gente. Mas estamos lá, firme e forte. Sabe por quê? Porque o Senhor nos deu uma nova família. O Senhor nos deu mais um motivo. Irmãos, olha, o povo sertanejo me ensinou a valorizar o que eu tenho. Me ensinou a não perder tempo reclamando das coisas e passar mais tempo agradecendo a Deus pelo que nós temos. Irmãos, as primeiras visitas que eu fiz em algumas casas, eu saía chorando, porque eu vi os irmãos na igreja numa alegria tão grande que parece que não tem problema.
Aí quando você vai na casa, que você vê as coisas, você, meu Deus, como uma pessoa dessa pode estar feliz? E tá. Aí você começa a olhar para você mesmo e dizer assim, meu Deus, como eu preciso aprender, né? E eu lembro que tem um texto bíblico, que é Atos 1:8, que toda vez quando eu leio, eu já soa diferente depois que eu cheguei no sertão, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse texto é conhecidíssimo, já li várias vezes. Mas, irmãos, depois que eu cheguei no sertão, quando eu leio assim, e até os confins da terra, eu disse para Deus assim, Senhor, eu já sei onde é os confins da terra, porque eu cheguei até os confins da terra. Eu estou a 630 quilômetros de Recife, né? Deixa eu ficar a 630 quilômetros. Irmãos, trabalhar em área muito afastada é um perfil de trabalho diferenciado. Por exemplo, tem comunidades que nós trabalhamos que tem 2 ou 3 casas e fica 1 hora é exagero, mas um pouco mais de meia hora do trabalho existente. Então, o que é que acontece? Essas pessoas que moram mais afastadas, quando tem carro, ótimo. Mas quando não tem, eles ficam sem ouvir a palavra de Deus, porque eles não têm como chegar até a igreja. Embora alguns caminham e muito. E muitas vezes a gente quer ir daqui para ali e fala, está tão longe, né? Tem até preguiça. Mas eles caminham muito para ir para a igreja. Mas nem todo mundo tem condições de fazer isso. Mas alguém precisa falar de Jesus para essas pessoas. E para isso nós tomamos essa responsabilidade de irmos até essas pessoas. E na verdade, irmãos, toda vez que alguém da nossa igreja ou que algum missionário vai até algum lugar, ele não está indo sozinho. Na verdade, os irmãos estão indo junto. Porque a partir do momento, irmãos, que nós ajudamos missões, que nós ofertamos, que nós oramos, nós nos tornamos parceiros dessa obra missionária. Então não sou eu apenas que estou fazendo um trabalho em Exu, mas nós estamos fazendo juntos. Sabe por quê? Porque se não fosse dessa forma, eu não estaria lá. Se eu não tivesse intercessores, o trabalho já tinha parado. Se eu não tivesse parceiros financeiros, eu não estaria sendo sustentado para estar naquele trabalho lá. Então tudo é feito em conjunto, é uma ação conjunta. Então nós, os batistas brasileiros, através da Junta de Missões Nacionais, estamos atuando em várias áreas, em várias atividades, como eu falei no início para vocês. E tem sido um prazer, tem sido um privilégio estar no sertão. Em algumas igrejas que eu já fui, já teve um pastor uma vez que orou por mim, que eu disse, misericórdia, pastor, está repreendido. Ele chegou para mim e fez assim, Senhor, abençoa este missionário, Senhor, para que ele vá para um lugar melhorzinho. E eu disse, oxe. Ele orou para eu sair do campo, né? Aí eu fico pensando, não é, pastor, e se eu for, quem é que vai falar com, né? Irmãos, eu não estou lá porque orei pouco, nem é castigo, e nem é porque alguém da junta estava com raiva de mim e me botou lá, não, certo? Eu estou lá porque eu entendo que o Senhor quer que eu e minha família estejamos lá, porque é necessário que eu esteja lá. E eu me considero um dos pastores mais felizes que vocês possam conhecer. Eu vou para muitas igrejas bonitas feito essa. Acho lindo, irmãos, esse negócio assim. Carpete, né? O nome, né? Tapete, sei lá, carpete. Acho lindo, ar-condicionado, ai que legal, é bom. Mas eu já estou saudade da minha casa. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Porque eu gosto de vir para o Rio de Janeiro e para a cidade grande por 2 coisas, pastor. Uma, para divulgar meu trabalho, para prestar conta para os irmãos que ajudam, para saber o que está acontecendo, e para tomar milkshake. Estou brincando. E para poder usufruir dessas coisas dos recursos, né? De fora, irmãos. Para o cinema. Oh, como é bom ir para o cinema, né? Então, tem certas coisas assim que missionário não pode fazer no campo porque não dá tempo e porque não tem, dependendo da cidade. Mas missionário tem férias, missionário tem folga. Folga? Tem. Tem folga, tem férias. E Deus abençoa, irmãos. Olha, todas as minhas férias, alguém entra em contato comigo e me abençoa. Pastor, venha para cá passar um dia na minha casa. Gente, é uma bênção. Vou deixar até meus contatos, viu, irmãos? É uma bênção. Porque a gente acaba desfrutando de coisas que só milionários e missionários podem usufruir, certo? Que Deus abençoa de uma forma tremenda. Por exemplo, em janeiro agora, irmãos, desculpa aí para vocês, mas estarei em Gramado, de 26 a 30, com toda a minha família. Ganhei uma viagem, tanto de avião, como hospedagem, alimentação e passeios turísticos em Gramado.
Talvez nem todo mundo foi, mas esteja orando, irmãos. Quem sabe Deus também te abençoa, né? Mas estarei lá. Não sou muito acostumado com frio, mas isso é só um detalhe. Eu vou ter que 4 dias dá para morrer, não. Mas eu vou. Então, assim, Deus sempre tem abençoado. Então, a gente não pode fazer o trabalho missionário com aquele peso. Eu não quero chegar aqui para vocês e dizer, irmãos, estou sofrendo, me ajuda. Não, irmãos, estou feliz, muito, muito feliz. Estou grato a Deus, mas eu preciso de mais pessoas lá me ajudando. Mas eu preciso de jovens dessa igreja que dizem assim, Deus falou meu coração e eu quero ir lá para o sertão ajudar o pastor a trabalhar. Como, irmãos? Quando nós abrimos nossa segunda congregação, eu comecei a me preocupar. Por quê? Humanamente falando, irmãos, pensem comigo. O povo da minha cidade não tem muito o que fazer. Não tem emprego, não tem faculdade, não tem um bocado de coisa. E vocês sabem, crente sem ter o que fazer, acaba dando trabalho, né? Então a igreja sempre tem muitas atividades. Já falei no outro culto do nosso PEP, onde o ano passado nós tínhamos 46 crianças, que eles estudam na nossa igreja e almoçam lá todos os dias. É uma bênção. Esses meninos são uma bênção. Virado que só eles, né? Mas uma bênção, tem que, né, dizer que é bênção para acreditar. São difíceis, sabe? Mas que nós aprendemos a amar, irmãos. E aqueles que dão mais trabalho, a gente tem que amar mais ainda, porque é difícil. Teve um, irmãos, uma vez que até bateu no meu rosto. Aí você pergunta, como ele alcançou, né? Eu me abaixei para falar com ele. Não, meu filho, não faça isso. Tá! Eu levantei, contei até 10. Dei um abraço, um cheiro nele. Irmão, esse menino está uma bênção. Eu acho assim, que nós temos que usar o amor como arma, né? E eu sempre lembro, sabe de quê? Da minha infância. Eu mordia muita gente, irmãos. Eu mordia muita gente, né? Então eu penso assim, tudo bem, essa eu vou deixar para lá. E assim nós temos trabalhado. Nós temos aulas de segunda a quinta no projeto e na sexta-feira é o dia da faxina. Não a faxina na igreja, a faxina nas crianças, que a gente usa shampoo para piolho, corta a unha, dá banho nos meninos. A gente não tem como dar banho todos os dias, mas toda sexta-feira é o dia do banho dos meninos, que nós trabalhamos a questão da higiene, porque nós entendemos que a higiene da criança é a responsabilidade do adulto. E, infelizmente, nem todas as famílias pensam dessa forma, e os meninos são criados de todo jeito. De todo jeito, vai para a escola, de todo jeito, vai para a igreja, de todo jeito, vai vivendo. É estranho isso, e são muitos meninos. O normal das famílias de lá é cada casal ter pelo menos uns 5 ou 6 meninos. Escadinha. E cada nome criativo que vocês nem imaginam. Tem certos nomes que... Meu Deus, mas é assim mesmo, né? Depois supera os traumas. Mas, enfim, muita coisa diferente. Mas que nós entendemos que as famílias vão sendo formadas de forma que nós não podemos ficar indiferentes a tudo isso. E aí continuamos a investir nessas vidas, acreditando do que Deus pode fazer através do trabalho. E quando nós chegamos à terceira igreja, eu comecei a me preocupar. Porque como pastor de 3 igrejas, e de 3 igrejas que têm atividades todos os dias, a gente começa a se preocupar. Por quê? Fisicamente falando, humanamente falando, a gente não dá conta, gente. Não dá conta, porque a gente fica com uma sobrecarga muito grande. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos vários locais, várias cidades ou distritos, que não têm trabalho evangélico de qualidade nenhuma. Eu não estou dizendo batista, estou dizendo evangélico. Não tem Assembleia de Deus, não tem nada, gente, sabe? E a gente pensa assim, hoje no Brasil existe isso? Pois é, existe. E eu fico pensando, alguém precisa ir, então a gente começa a ir. E através dessa preocupação, nós começamos a orar ao Senhor, conforme a orientação de Mateus 9, a partir do verso 35, que diz o texto: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está aí o que eu precisava. Rogar ao Senhor que mande mais trabalhadores para a seara.
E através daí, esse ano, a partir desse ano, a Junta de Missões Nacionais já tem os radicais Amazônia, certo? Todo mundo sabe disso, né? O radical Cristolândia, joia. Mas faltava o radical sertanejo. Então, esse ano foi criado o radical sertanejo. E hoje nós estamos com 10 jovens. Tem a foto, é tudo bonito, esses meninos. Uma bênção. Eu estou com 12 filhos agora, em vez de 10. São aí meus meninos grandes. 12. São 8 moças e 2 rapazes. Porque as mulheres aceitaram mais o desafio que os homens. E esse pessoal são pessoas de vários estados. Tem uma do Rio de Janeiro, que é da cidade de Macaé, a Silvia. É quase do meu tamanho, ela é enorme. Que está lá com a gente. Mas tem da Bahia, de Pernambuco, e dos 10, 5 vocacionados saíram da minha própria igreja. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque Deus também tem despertado vocações lá na nossa cidade. E esses meninos têm feito um trabalho excelente. Eles foram treinados para trabalhar com criança. Quando eles chegam lá, esse período de adaptação, eles começam a aprender como cozinhar comida típica, dormir em rede, a cuidar de animais, cuidar de roça, matar galinha. No caso da galinha, a gente cria... É um processo... Ó, irmãos, essa questão de matar galinha... Quem já matou uma galinha aqui? Pouquíssimas pessoas. Mas matou, diga assim, para comer, viu, gente? Não é matou, não. Atropelou e matou uma galinha. Não, estou falando... Matou porque se alimentou, porque cuidou, tirou as penas. Né? Vou perguntar de novo. Quem aqui matou nesse sentido que eu falei? Já diminuiu, tá vendo? Alguém atropelou galinha por aí. Mas enfim, irmãos. O que é que acontece? Eles estão sendo preparados para trabalhar no sertão. Muitas vezes nós temos o amor. Pelo aquele povo. Houve bichinho, não sei o quê. E começa a... Não é assim, gente. Porque a gente acaba ofendendo. A gente começa a fazer um trabalho no nosso coração, nas melhores intenções do mundo. Mas começa a tratá-los de maneira que não é muito legal, digamos assim. Então, o que é que acontece? Eles, antes de irem para o campo, morarem em duplas nas comunidades rurais, eles passam esses 3 meses com a gente. No caso comigo, com a minha esposa. Para quê? Para que eles sejam orientados de como lidar com tudo isso. E eu percebo o despreparo. Eu lembro que a primeira vez, quando eu comprei as galinhas para trazer, eles acharam que era animal de estimação. E começaram a dar nome. Essa é fulana. E eu fiquei pensando, gente, isso não é animal de estimação, isso é alimento. Se você se apega ao animal, é terrível para matar, porque o bicho não morre, né? Eu já vi em casa galinha sem cabeça andando assim. Eu não sei quem tem essa experiência de matar animal, eu estou falando sério. É difícil para morrer, eu não sei por quê. Esquece essa parte, apaga aí, moça, sei o que eu falei. Mas é difícil, irmãos, porque você fica com dó, você vai matar, o outro chora, aí fica aquele clima. Irmãos, então a praticidade do negócio, ok? Estamos com fome, vamos cozinhar e vamos comer. Então a gente consegue. Então o que é que acontece? Pode parecer uma besteira, mas na verdade, se você está morando em uma comunidade rural e você começa... Por exemplo, muitos não lavavam a própria roupa. Aí eu chego para ele e pergunto, você quer que eu lave sua roupa? Se você vai morar sozinho, ou melhor, em dupla, mas assim, cada um lava a sua roupa, né? Isso é o mínimo. Então eles estão sendo ensinados dessa forma. Mas por quê, irmãos? O foco não é a roupa, não é a galinha. O foco é eles entenderem que o sertanejo precisa entender que ele é um deles. Que é todo mundo igual. Que estamos lá para levar Jesus dessa forma. Né? Que o sertanejo não é o coitadinho. Nada disso. O sertanejo é alguém especial que também precisa ouvir falar de Jesus. Que quando Jesus morreu na cruz, também foi pelo povo sertanejo. Então temos que acabar com essa ideia de só fome seca. Não, irmão. Tem muita coisa boa no sertão. Muita coisa boa. Não tem água. É verdade, não tem. Mas de vez em quando chega. Né? Na igreja mesmo não tem. A gente tem que estar comprando pipa. Por isso não tem banho todos os dias. Porque fica caro manter essa estrutura. Mas, enfim, nós temos trabalhado dessa forma. Eu lembro... Eu vou contar uma experiência bem rapidinho, irmãos. Porque o tempo, né, não para. Quando eu cheguei lá, uma das coisas que mais me incomodou foi uma questão de alguns casais viverem como marido e mulher sem ser casado no civil. Tem muito disso lá no interior. E como pastor, eu disse, meu Deus, eles estão em pecado. Mas como é que eu já vou chegar na igreja
estou em pecado, né? Já chegar assim, fica um negócio meio... Mas estava em pecado mesmo, não estou dizendo que não estava, não. Mas eu tinha todo um jeito para comunicar isso aí, né? Porque lá, irmãos, culturalmente, tem muitas famílias um pouco, digamos, não convencionais. Muitos parentes casados. Lá isso é muito comum. Primo com prima, tio com sobrinha. Tem muita coisa assim. Só que já são famílias, já tem não sei quantos filhos, eu vou fazer o quê? Então, eu entendo que também a cidade pequena não tem muita opção. Estou brincando. Mas, enfim. Então, são formatos famílias dessa forma. E eu cheguei na igreja, e eu não sei aqui no Rio de Janeiro, porque aqui é uma cidade grande e aqui o povo não tem, acho que não tem esse costume, não sei, o pastor está ali, eu vou olhar para ele. Mas cidade pequena é assim, sempre tem uma irmã da igreja que me passa um relatório. Aqui não tem. Muita gente, como é que a irmã vai saber, né? Não sabe, aqui não tem essas coisas. E quando eu chego, a irmã, olha, pastor, fulano presta, fulano não presta, fulano é legal, fulano é isso, fulano... Aí eu, misericórdia. E aí foi quando ela me comunicou que tinha esses casais dessa forma. Mas já casada há muito tempo, com filho grande, esse tipo de coisa. E aí eu disse, Deus, precisamos fazer alguma coisa. Mas o Senhor também nos dá estratégia, irmãos. Então, conversei com minha esposa, que é uma bênção, e ela disse assim, já sei, vamos lá. Vou dizer de novo, minha esposa é uma bênção, minha esposa... É porque ela está assistindo, tá? Minha esposa é uma bênção, minha esposa é uma bênção. Aí o que acontece? Chegamos para essas pessoas e dizemos o seguinte, irmão, eram 5 casais com esse perfil. Irmãos, a igreja tem um presente para dar para vocês. Presente todo mundo gosta, né? A igreja vai dar a festa de casamento. De presente para vocês. Então, o combinado é o seguinte, a igreja vai ter a despesa do bolo, que bolo de casamento, né? Todo um preparo especial. E a questão da ornamentação, os enfeites da igreja. E cabe a cada casal me trazer uma cópia do casamento no civil, e uma cotinha entre eles para o refrigerante. Eu sabia que eles não tinham o documento, tá? Mas eu falei de propósito, para que eles fossem ao cartório casar e me dar o documento. Eu não queria nem a festa, irmão, queria o documento, mas teve que dar essa volta ao mundo para chegar e sair. E dei o prazo. Estamos em fevereiro, essa festa vai ser realizada no último domingo de maio, mês da família. Vamos encerrar o mês com essa grande celebração. Amém? Amém? Vamos lá. Chega março, vai chegando abril, e cadê o casamento? Chegaram para mim e disseram assim, pastor, nós fomos no cartório e a moça informou que tem que pagar uma taxa de R$100 e poucos para casar. E cadê os R$100 e poucos? Pode parecer pouco, irmãos, mas na minha cidade R$100 é muito dinheiro. Principalmente para a maioria dos jovens que trabalham em casa de família, com serviço doméstico, onde atualmente eles ganham, quem ganha bem ganha R$300, para trabalhar o mês todo, de segunda a sábado, de 7 da manhã e 5 da tarde. Então, R$100 e poucos é muita coisa. E eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer? E comecei a me preocupar. Só que tem o seguinte, irmãos, eu disse, Deus, a ideia foi sua, então o Senhor resolva, porque eu já motivei o povo, de repente dizer que está tudo cancelado, ia ficar feio para todo mundo, né? E comecei a me preocupar. Aí eu pensei, tive uma estratégia, eu vou ligar para minha mãe. Quem tem mãe sabe, na hora do acosto, do problema, é a mãe que a gente recorre, né? Aí eu já calculei. Mãe ia pagar um, pai ia pagar outro, minha irmã... Vou arrumar, né? Parceiros, né? Irmãos, mas eu só tenho 2 irmãos, eu só tenho um casal de irmãos, e não ia dar para todo mundo. E eu pensei, eu abençoo todos ou nenhum. Então, o que foi que chegamos à conclusão? Vamos orar, porque estamos à espera de um milagre, porque, financeiramente falando, eu também não posso fazer muita coisa em relação a tudo isso. Oramos ao Senhor, à noite eu fiquei lá na cama, embolando para um lado, para o outro, perreado com o resultado de tudo isso. Só que aí o Senhor me lembrou uma coisa. Quando eu prestei vestibular no ano de 1900, em Recife, o que aconteceu? Eu consegui isenção total no vestibular. Você faz uma redação, quase um atestado de pobreza, né? E aí eu consegui isenção total, e eu lembro que quem leu minha redação provavelmente deve ter chorado horrores, porque eu caprichei na redação. Então o que aconteceu? Aí eu pensei, por que o Senhor me fez lembrar isso? Será que num cartório não tem nenhum procedimento? Eu não entendo negócio de cartório. Até hoje eu não entendo, irmãos. Será que tem algum procedimento para quem tem baixa renda, tem o número do NIS, um tipo de código? Eles têm tudo isso, né? Eu fui no cartório. Resumindo a história, eu fui no cartório. Saí de manhã, me arrumei, fui com a cara e com a coragem. O Senhor vai na frente.
E eu já estava preocupado, irmãos, que 5 noivas para organizar um casamento é uma coisa dificílima. Quem organizou o casamento sabe. A noiva é uma criatura que quer tudo perfeito. Ela inventa umas coisas que nunca viu, que viu na televisão, que alguém viu no filme, e você tem que fazer, não é assim? Imagine 5 com uma festa só. Mas nessa hora a gente tem que ser firme. Irmã, é presente, você recebe pronto. Não dá para opinar. Presente, toma, acabou-se. Nessa hora a educação passa bem longe, mas ou a gente é assim ou as coisas não acontecem. Então o que acontece? Estou no cartório. Chego no cartório, a moça do cartório, eu começo a explicar de onde eu vim, o que é que fui fazer. Ela disse, pastor, foi Deus que mandou o senhor aqui. Aí eu, Deus? Glória a Deus, eu glorifico logo, não sei nem o que é. Falou de Deus, né? É coisa boa. A responsável pelo cartório acabou de vir de uma reunião lá em Ouricuri, que é uma cidade próxima. E lá eles mudaram alguns procedimentos do nosso cartório. Entre eles, a questão do casamento. E eu assim, ela falando, eu digo, né? Então, o que acontece? Devido a um grande número de divórcios que está acontecendo aqui no nosso cartório, foi liberado a realização de 60 casamentos gratuitos. Aí eu, como? Porque eu gosto de ouvir 2 vezes, irmãos. É bom, não é? Aí ela repetiu. Aí eu, de graça. Aí ela, gratuito de graça. É a linguagem, tem que ser assim. Gratuito de graça. Eu disse, ok. Liguei para minha esposa, disse, amor, vamos casar de novo que agora é de graça. Sabe por quê, irmão? A gente não pode perder uma promoção nunca, né? Aí, isso foi numa quarta de manhã. Quando foi quarta noite, eu estava na igreja, no culto de oração, e disse para os meus irmãos, irmãos, vocês creem em milagres? Deus hoje realizou um milagre. Irmãos, aconteceu isso. No mês seguinte, eu batizei tudinho. Porque eles já estão na igreja há muito tempo, fazia parte da liderança, mas não era membro por causa dessa pendência. E sabe a coisa mais estranha? Foram pais pedindo para apresentar os filhos adolescentes, que eu nunca vi na minha vida. Sempre é bebezinho, não é assim? A mãe já vem assim com aquela cara de recém, né, operada, assim fazendo aquela linha na igreja, né, toda... Aí vem com aquele bebê lindo, todo enfeitado, o pastor pega, não sei, é assim, aqui também é assim. E o que acontece? O menino de bigode, menino... tudo lá. E eu disse assim, meu Jesus. Aí eu disse assim, ô irmã, por que a irmã esperou tanto, né? Só não vou botar no braço, porque aí já é demais. Aí a irmã falou assim, pastor, os meus filhos foram concebidos em pecado. Mas agora, com esse casamento, eu estou digna de apresentar os meus filhos ao Senhor. Irmãos, sabe aquela coisa que eu pensei que era cultural? Não era. Essas famílias carregavam esse peso durante todos esses anos. E só depois que isso aconteceu foi que eu fui entender. Sabe por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas acham que falta de dinheiro impede de servir a Deus ou impede de fazer alguma coisa. E eu já descobri o seguinte, irmãos, que dinheiro nunca me impediu de fazer absolutamente nada. Porque Deus se responsabiliza por tudo, né? Ele faz o milagre, se não tem, Ele faz aparecer. Mas na época bíblica não era assim também, irmãos? Ou não? Então esses personagens bíblicos viveram algumas experiências com o Senhor, mas eles já morreram, irmãos. Essa é a hora de nós vivermos experiências com o Senhor, de nós provarmos a Deus. Quando você for levantar o seu alvo para missões, no papelzinho que o pastor passou, você não bota qualquer coisa não. Você deu um sacrifício ao Senhor. Você oferta de maneira que o seu coração está querendo fazer. Não sei nem como vai ser esse alvo, mas eu vou botar esse alvo aqui e Deus vai me ajudar e eu vou cumprir. E é assim que as coisas acontecem. Mas muitas vezes nós esquecemos de provar o Senhor. Muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus continua disposto a nos abençoar. Quando eu cheguei lá no sertão, eu cheguei com grandes desafios. Eu não sabia que Deus ia trazer radicais. Irmãos, como é que uma cidade carente de pessoas para evangelizar está exportando missionário? É isso que está acontecendo, irmãos. Porque eu vou ficar com esses 10 meninos lá fazendo o quê? Não, olha, já tem gente ali que vai para Barreiras, Bahia, Bom Jesus da Lapa, os missionários tudo lá, esperando. Olha, eu estou bem com todos os missionários, todo mundo está tratando bem agora. Eu passo, pastor, sabe por quê? Todo mundo quer meus radicais. Porque quem envia sou eu, né? Aí está tudo meu amigo, uma benção. Essa parte é brincadeira, o meu pessoal deve estar assistindo também essa hora. Mas o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus faz umas coisas que a gente não entende.
Mas agora, lá naquela cidadezinha, lá no finalzinho nos confins da terra, está saindo um missionário para suprir a carência do sertão. Veja que maravilha. E tudo isso tem acontecido porque nós estamos mantendo esse trabalho. Nós, que eu digo nós, todo mundo, não é nós, minha família não, tá? Nós, povo de Deus. E como nós estamos fazendo isso? Na parte de oração. Eu entreguei algumas fichas para o pessoal da igreja. Por quê, irmãos? Hoje você tem uma oportunidade. Eu já passei do tempo faz tempo, me perdoe em nome de Jesus. Mas não sei se eu volto no Rio ainda, então deixa eu aproveitar. Tô brincando, pastor. Isso é uma benção. Enquanto ele está rindo, eu estou falando. Então... estou brincando. Então, o que acontece, irmãos? Você pode ser parceiro da obra missionária de várias formas. Orando, contribuindo ou até mesmo como voluntário. Então, essas fichas que os irmãos vão entregar a todos aqueles que levantarem a mão, é exatamente para ajudar com essas parcerias. De que forma vocês podem ajudar? Vamos lá? Deu para ouvir, irmão? Ouviu? Mais ou menos. Contribuindo, orando e indo. Não é isso? Então, todos aqueles que querem ser parceiros, deixa eu dizer uma dificuldade para vocês. Eu tenho 5 radicais, não é? No projeto. Vocês sabem que todos os missionários precisam levantar o PAN, que é o seu sustento financeiro, para um projeto, não é isso? Quando vai alguém de igreja grande, geralmente, a igreja assume o PAN, o sustento financeiro daquele vocacionado, certo? Vocês acham que a minha igreja tem PAN para 5 voluntários? Não tem, irmãos. Não tem. Mas eu vou voltar para casa dia 12 com PAN de todos completos em nome de Jesus. Porque eu preciso fazer mais parcerias financeiras para suprir o PAN desses 5. E já tem mais 3 na fila de espera, irmãos. Porque na próxima turma, que começa em fevereiro, eu já tenho mais alguns jovens da minha igreja que já estão querendo se inscrever, porque Deus está fazendo algo maravilhoso. Então, essa escassez de obreiro, eu acho que é questão de tempo de ser solucionado, pelo menos no sertão. Porque o que Deus está fazendo é algo maravilhoso. Então, todos aqueles que quiserem ser parceiros, contribuindo, orando ou indo ao campo missionário, eu peço que nesse momento possa levantar suas mãos para que o pessoal que está ali com as fichas possam entregar. E tem um detalhe, um de cada vez, por favor, irmão, sem tumulto. E um detalhe, seria muito importante que você preenchesse essa ficha e me entregasse antes de eu ir embora. Porque eu preciso passar essas fichas, segunda-feira eu estou indo na sede da junta, e eu vou deixar essas fichas lá. Irmãos, quando a pessoa diz assim, eu vou levar para casa para preencher, depois eu entrego, misericórdia, algo sobrenatural acontece, irmão. Essa ficha some, isso é um inimigo. Eu não tenho dúvida que o inimigo faz alguma coisa. Então, para evitar dar essa brecha, os irmãos anotem aí o que for. Se não der para anotar tudo, pelo menos o telefone e e-mail, porque a junta tem como entrar em contato e pegar as demais informações, para que possa entrar em contato com os irmãos. Pastor. Desculpa aí. Que bênção ouvir pastor Javison. E vocês me conhecem há quase 10 anos, sabem que eu prefiro as coisas espontâneas e sem muito prévio conhecimento. Claro que o planejamento é importante, mas eu gosto de ser movido por aquilo que está acontecendo no momento. O pastor Javison é essa pessoa cativante, eu já sabia disso, não é? Se você deseja, neste momento agora, depois do culto, ser um pouco mais abençoado pela sua companhia, ele já tem, está tudo certo, ele vai voltar para o seminário, já temos o carro que vai levá-lo, e ele vai almoçar por lá. Mas eu acho que essa igreja poderia fazer diferente. Quem sabe aqui alguém queira levá-lo para almoçar, ou na sua casa, ou você tinha alguma outra programação para almoçar, você pode levá-lo com você. Ele está sem a família dele, e depois você vai levá-lo lá no seminário onde ele vai passar a tarde. E você vai ouvir certamente muito mais história, depois você me conta tudo que ele te falar do que Deus está fazendo lá na cidade de Exu. Façam fila, tá bom? Porque eu sei que essa igreja agora, eu nem vou fazer isso aqui para você não ter problema, mas quem chegar primeiro depois do culto, leva ele para almoçar. E depois a gente vai só dispensar o carro que o levaria e você o leva lá no seminário. Combinado? Se ninguém aparecer, ele me fala, pastor, ninguém apareceu, eu vou almoçar lá no seminário mesmo e o carro já está tudo certo para levá-lo lá de volta. Mas é uma oportunidade de a gente ter um pouquinho mais do convívio com o missionário. Às vezes só eu tenho esse privilégio, não é? Quando o pastor Marcos estava aqui, ele sempre fazia isso também, levava para almoçar, e a gente quer compartilhar isso com você.
eu o levaria, mas eu já tenho um compromisso de almoço agora. Opa, tem até vizinho de seminário. Ah, chegou primeiro, né, irmão Benjamin? Fechou então. Irmão Benjamin, que é vizinho do seminário, já vai levá-lo para almoçar com a irmã Judite. E depois, você fica até quando, Jefferson? Dia 12, não é? Dia 12, perdi as contas, segunda-feira que vem. Né? Segunda-feira que vem. Teremos outros missionários conosco nesta campanha. E certamente você já está sentindo que Deus nos quer fazendo muito mais para missões. Você recebeu o seu canhotinho. Ao sair do culto, depois da ceia do Senhor, você deixará lá fora, haverá 2 diáconos com as salvas e recolherá. E nós então, na semana que vem, diremos qual é o nosso alvo de missões nacionais. Podemos fazer muito mais, iremos fazer muito mais. Quem sabe Deus esteja levantando aqui uma nova geração de missionários e radicais voluntários para fazer a obra do Senhor acontecer. Este papelzinho que você recebeu, não é o que o pastor Jefferson distribuiu agora, é outra coisa. O pastor Jefferson está convocando você para um compromisso mensal, para ajudar com uma oferta de 20, 10, 50 reais por mês. A junta vai fazer contato com você e vai fazer este acerto de como você enviará a sua oferta para a cidade de Exu, para o projeto pastor Jefferson. Este outro papelzinho que você recebeu é a nossa oferta de missões nacionais. Você vai assumir ali o seu compromisso. Essa oferta pode ser dada em 2 parcelas ou em uma só. Você vai dizer, eu quero dar 50 reais, eu vou dar 100 reais, vou dar 2.000 reais e eu vou dar em 2 parcelas, uma em setembro e outra em outubro. E com isso nós vamos já na semana que vem divulgar aqui. Qual é o nosso alvo deste ano? No ano passado nós ofertamos 22.000 reais para missões nacionais. Podemos fazer mais. Como eu disse em números, isso representa apenas menos de 14 reais por membro da igreja. É muito pouco. Isso não representa o nosso amor por missões. O nosso amor por missões é ver e nos emocionarmos com isso que o pastor Jefferson está dizendo aqui. E isso pode ser expresso de uma maneira muito mais efetiva e eficaz. Quero convidar os nossos diáconos aqui à frente e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é a ação mais missiológica e mais missionária que